Essa mensagem que eu vou pregar aqui, ela é tremendamente pedagógica. Não vai dar para rodopiar, não vai levantar a mão, sabe? É uma mensagem pedagógica, né, para você aprender. Porque o salmista diz que queria ir para a casa do Senhor para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ele está falando de adoração e de conhecimento. Então, eu vou trazer uma palavra pedagógica que eu vou versículo por versículo. Muito pedagógica, tá? Só fazendo uma aplicação do Antigo Testamento para a nossa vida, tá certo? Eu vou ler 2 textos. Abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. É o primeiro versículo. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. Diz o texto: E chamou o menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Capítulo 7, versículo 12 de 1 Samuel. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Há 2 palavras aqui: e acabou, foi-se a glória do Senhor. E Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A minha pergunta para você, mesmo eu sabendo a resposta, a minha pergunta para você, e para quem está em casa, e para quem está aqui na igreja, para quem está assistindo pela internet: qual a escolha que você quer para a sua vida? Icabor ou Ebenezer? Ainda tem gente com dúvida. Sangue de Jesus. Icabor, foi-se a glória do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Responde com força, meu filho. Você quer Icabor ou Ebenezer? Eu fiquei até assustado. A mensagem é o seguinte. É isso aqui a mensagem. Qual a causa que leva ao Icabor para a glória do Senhor sair da nossa vida, e qual o resultado disso? Qual a causa que nos leva ao Ebenezer e qual o resultado? É causa e efeito. É isso que eu vou te mostrar aqui. Causa e efeito, que a Bíblia mostra sempre. Causa e efeito. A Bíblia não tem sorte nem azar. A Bíblia não tem coincidência. E alguns usam jesuicidência de brincadeira. A Bíblia não tem isso. A Bíblia tem causa e efeito. O que provoca a causa e o resultado dela que é a consequência. É isso que a Bíblia tem. Então você vai comigo, está com a Bíblia aí, 1 Samuel. Eu vou te mostrar o que é que faz com que a glória do Senhor se retire da nossa vida. Foi-se a glória do Senhor. Acompanha comigo. Capítulo 2. Capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, eu começo com o versículo de número 12. A primeira parte do versículo 12. Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial. Aqui comigo. Os filhos do sacerdote, que eram sacerdotes, a Bíblia está dizendo que eles eram do capeta. Belial, indigno, perverso, caráter maligno de Satanás. Olha aqui, está na igreja, mas é do diabo. Está na igreja, mas é do diabo. É a Bíblia, filho, não reclama não. Reclama com Jeová. Eram, porém, os filhos do sacerdote mor, do sacerdote, do sumo sacerdote, do sacerdote principal, que eram sacerdotes, eram do diabo. Aí eu vou englobar todo mundo para você não pensar que eu estou falando para você.
pastor está na igreja e é do diabo. Para você não pensar que o pastor está sempre falando para o povo, para o povo, para o povo. Por que eram do diabo? Isso aqui começa, porque a glória do Senhor foi embora de Israel. Aqui começa a história. Por que eles eram do diabo? Porque viviam em pecado dentro da igreja. Porque viviam na prática do pecado. Está dentro da igreja, não é salvo-conduto para ninguém. Ser pastor não é salvo-conduto para ninguém, é a prática. Agora, olha outra coisa. Olha lá. Segunda parte do versículo 12. Não conheciam ao Senhor. Não conheciam ao Senhor. Existem 3 coisas que a falta de conhecimento produz. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Romanos capítulo 1, versículo 8 diz que Deus entregou a sentimentos perversos. Como não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Você vai dizer qual é o sentimento perverso? As mulheres deixaram o uso natural e os homens deixaram o uso natural. A Bíblia diz que por causa da falta de não querer se conhecer a Deus, relações sexuais de mulheres com mulheres e relação sexual de entre homens com homens, resultado por não querer conhecer a Deus. Tem coisa que acontece dentro da igreja que você fica de cabelo arrepiado, de gente que está dentro da igreja, até criada em igreja, cometendo as iniquidades mais terríveis que o ímpio, que nunca ouviu falar de Deus, está fazendo. A falta de conhecimento leva à destruição, a falta de conhecimento leva à prática de loucuras, e a falta de conhecimento, diz Mateus 22:29, errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Heresias. Aqui, ó. Não conhece a Deus. Está na casa de Deus, mas não conhece a Deus. Não quer saber. Está na igreja, está de conversa fiada. Está com o telefone, falando internet, dentro da igreja. Mandando mensagem dentro da igreja para o amiguinho, para o coleguinha. Está dentro da igreja. Acaba o culto, não sabe o que foi pregado. A chapa é muito quente, mas eu tenho que pregar. Olha, do versículo 13 em diante, que vai do 13 até lá o 17, eu vou ler só o 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo Israel que ia ali a Siló. Filho, em Números capítulo 19, está dizendo qual era a parte do sacerdote. Sacerdote não era tratado como cachorro, não. Sacerdote tinha privilégios incríveis. Se você ler toda a lei do sacerdote, só que esses caras queriam mais do que Deus determinava. Eles queriam mais do que Deus. Estavam tomando aquilo que era de Deus. Estavam tomando aquilo. A síntese desse texto é que eles estavam tomando para si o que era de Deus. Aí, não tem nada com isso. Isso não é comigo, não é com você? O que é que hoje nós estamos tomando de Deus? Eu te digo. Eu digo para você o que alguns estão tomando de Deus. 3 coisas. Primeiro, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente tomando de Deus o primeiro lugar. O primeiro lugar pertence a Deus, aí você bota Deus em segundo, terceiro e quarto. O que é que estão tomando de Deus?
1 Coríntios capítulo 10, versículo 17 e 18 diz: aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele a que si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. Isaías 42, 8 diz: a minha glória não darei a outrem. Tem gente dentro da igreja tomando a glória do Senhor. Canta para ser aplaudido, prega para ser reconhecido, faz alguma coisa para tomar tapinha nas costas. Quando tudo, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o que é que estão tomando de Deus? Segura aí, Malaquias 3, a partir do versículo 8. Porventura roubará o homem a Deus, e vós me dizeis: em que é que nós estamos te roubando? Nos dízimos e ofertas. Tem gente roubando a Deus e pensando, sabe, que Deus não está olhando, que pode enganar a Deus. 4. Aqui a coisa é mais quente ainda. Olha o que tira a glória do Senhor. Eu vou ler o versículo 17 e o 24. Eram, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 24 do capítulo 2 de 1 Samuel que nós estamos. Não, filhos meus, aqui é o Painaca falando, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. O que é que eles estavam fazendo? Fazendo o povo pecar. Você sabia que tem pais que já começam desde novinho ensinando a criança a ter ídolos no seu coração? Fazendo o povo pecar? Rapaz, eu fico com vergonha de ver dentro da igreja. Olha, eu não sou atolado, nem bitolado, nem idiota, nem retrógrado. Não estou falando de ver um jogo. Ah, você torce por quê? Ah, pelo Flamengo. Você, pelo Vasco. Você, pelo Santos. Pelo... Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso é besteira. Agora, você sabia que tem pais que pegam um moleque de 4, 5 anos, membros da igreja, estão dentro da igreja, veste a camisa do time, está toda semana no time, está jogando, ele está com um filho no estádio e começa a plantar no coração de uma criança um ídolo, para quando ela crescer, ela não tem prazer nas coisas do Senhor, ela tem prazer naquele time, falta qualquer culto para ver aquele bando de porcalhão que de vez em quando ganha um campeonato. E o cara vira viciado, gasta dinheiro para viajar para qualquer lugar. Sabe o que é isso? Faz o filho transgredir. Não, meu filho, eu sou vascaíno, meu filho vai ter que ser Vasco. Aí começa a pegar a criança, e a criança recebe uma influência do pai. Não, meu filho vai ter que ser Flamengo. E está maluco, meu irmão? Que meu filho vai escolher seu time? Então, começa a impregnar na criança, leva para tudo que é campo de futebol, e daqui a pouco o moleque tem um time de futebol com o ídolo dentro dele. E nós estamos pensando que isso é brincadeira. Sabe o que é? Paz! Que vive metendo pau em tudo. É no café, é no almoço, é na janta, é na sala. Só mete o pau em tudo da igreja. E o filho está escutando. O filho cresce, não quer saber de igreja. Porque para ele, todo mundo na igreja é falso e não presta. Ensinando a família a transgredir. E os crentes com os novos convertidos. O camarada mal chega na igreja e já começa a participar de grupo. Esse aqui é o meu grupo, não vai para lá não, você está aqui comigo. Não, aquele cara aí, esse cara aí, tu não conhece esse cara. Cuidado, hein? Dá glória a Deus assim, mas você não sabe. Já começa a colocar dissensão no coração do novo convertido. Faz o meu povo transgredir. Te prepare, que a glória de Deus vai sair da tua vida, da tua casa. Versículo 22, quinto lugar. Olha o que faz a glória de Deus ir embora. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres em bandos e se ajuntavam à porta da tenda da congregação.
perca do temor a Deus, cometem as maiores aberrações na maior cara de pau e não estão nem aí. Não estão nem aí. Estão adulterando, estão levando namorada para motel, estão vivendo na internet, nas maiores pornografias, estão vivendo na maior licenciosidade, na maior bagunça da vida, e vem para a igreja porque dá dízimo, porque dá oferta, porque dá glória a Deus, aleluia, pensa que Deus vai quebrar o galho dele. Você está enganado, meu chapa. Não tem temor nenhum. Escuta a mensagem, escuta a palavra, são confrontados, choram de remorso, não de arrependimento. Porque sai da igreja e vai continuar nos mesmos pecados e nas mesmas iniquidades. Olha o que faz a glória de Deus ir embora. Eu não estou forçando o texto, só estou lendo para você. Versículo 25. Pecando um homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai. Segura aí, irmão, porque o Senhor os queria matar. Dureza de coração, não ouve ninguém. Você fala, você prega, e prega, e prega. Não tem bromação, com todo respeito. Não estou falando da igreja dos outros, eu falo da igreja que eu sou pastor. Se tem uma coisa que eu faço aqui é velar por quem prega. Aqui não tem oportunidade porque o cara está a 6 meses sem pregar. Aqui não tem oportunidade porque é amiguinho do pastor. Foi chamado para pregar, vai pregar. Não foi chamado para outra área, também é importante, não vai pregar. Então, está ouvindo mensagem, ouve mensagem com excelência. Ouve mensagem, não é de cara que chega aqui meia hora antes e vai abrir a Bíblia para pregar, não. Estuda em casa. Já é anunciado uma semana antes, 3 dias, 4 dias, 5 dias antes. Ouve mensagem, ouve a palavra, mas não quer ouvir, é duro de coração. Depois não sabe porque é desgraça. Depois não sabe porque a mão de Deus vem sobre ele. A glória de Deus vai embora. 7º. Versículo 29. Sente essa daí, meu filho. Por que dai coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Isso é Deus falando com Eli. Por que você é omisso? Por que você está vendo os seus filhos fazerem essa esculhambação, roubar o povo, pegar sacrifício que não pode e você não faz nada? Estão dando coice, estão rejeitando o que é meu. Pecado da omissão de Eli. Pais que sabem que os filhos estão em pecado e encobre, estão dentro da igreja se prostituindo, estão dentro da igreja cometendo as maiores abominações e o papai e a mamãe protege. Ninguém sabe de nada. E vou dizer aqui, um monte de pastor que protege filho vagabundo, adúltero, que se prostitui, filha que se prostitui, encobre. Se é com outro crente, passa a régua. Corta o pescoço. Mas se for filho, encobre. E pensa que o povo é trouxa. E você, meu caro, não sabe por que você está perdendo gente. E eu sou profeta de Deus porque Deus te ama. Pare de passar a mão na cabeça de filho corrupto. Filho de pastores até envolvido em corrupção política, em ladruagem, denunciado em ministério público e o pai não faz nada. Mas se é crente, e gente radical, que suspende mulher porque aparou cabelo, suspende mulher porque usou calça comprida. Gente radical, porque todo radical é fariseu e legalista. Engole camelo e se engasga com mosquito. Esse relógio está contra mim. Agora vamos ver o resultado. Vamos ver o resultado.
Tem gente que pensa, é o que eu falo. Meu filho, a vida foi feita de tal maneira que você só pode retirar dela o que você colocou. Aqui estão essas práticas. Agora vamos ver o resultado dessas práticas. Agora é o resultado. Como é que a glória de Deus vai embora? Tem gente que pensa que Deus pode ser enganado. Que Deus é macaco gordo, que vive o tempo todo quebrando galho. Tem gente que pensa. Vamos para o resultado. Bíblia. Resultado. Versículo 30. Capítulo 2. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa. Porque os que me honrarem, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos, isso é, serão desprezados. Primeiro resultado: retirada, perda daquilo que Deus prometeu. Cancelamento de promessa de Deus. Isso é coisa muito séria, gente. Não, Deus prometeu, eu posso viver na bagunça que quiser que Ele vai cumprir. As promessas de Deus têm condicionamentos. Olha o que Deus está dizendo para Eli. Eu tinha dito que faria um concerto eterno com a casa do teu pai. Agora eu vou te dizer uma outra coisa. Longe de mim tal coisa. Eu vou honrar os que me honrarem. Quem me despreza como você, vai ser desprezado. Eu vou cancelar a bênção. Eu vou cancelar a autoridade que eu dei na tua vida. Resultado. Aqui é só resultado. Só resultado. Meu Deus, né? Não viu nada. Versículo 31. Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Olha o que esse texto está dizendo aqui. Versículo 32. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Você sabe o que Deus está dizendo? Eu vou fazer uma coisa. Você vai ter uma vida de aperto e dificuldade, ao invés da bênção. É o que Deus está falando aqui, irmão. O negócio é muito sério. O negócio é muito sério. Você vai ver, eu vou cortar o poder, eu vou tirar a autoridade que eu te dei. É o que o texto está dizendo. Versículo 33. Olha o que diz, o 33, a primeira parte. O homem, porém, que eu te não desraigar do meu altar, será para vos consumir os olhos e para entristecer a alma. Te prepare que você vai ter problemas emocionais graves, como consequência do seu pecado, é o que Deus está dizendo aqui. Agora, olha a segunda parte. Toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Sabe o que Deus está dizendo? Projetos inacabados, ideais não concluídos. Você não vai ver o final da vitória. Eu vou cortar. Você não vai ver sonhos serem realizados. É o que Deus está dizendo para a casa de Eli, que estava bagunçando. Aqui, meu irmão, eu estou lendo o texto, eu não estou forçando barra. Estou te mostrando textos da Bíblia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração, a minha alma. Eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante de meu ungido. Substituição. A bênção que era para você vai ser dada para outro. Eu vou tirar, Eli, da tua casa o que eu tinha prometido, e a bênção que ia ser você e a tua geração, e eu vou levantar um outro, porque a minha bênção, ela vai continuar. No sentido amplo e geral, mas na individualidade, fora, eu boto outro, para receber aquilo que eu tinha prometido. Sétimo,
Versículo 36. E será que todo aquele que ficar do resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão. Sabe o que é isso aqui? Mudança de posição, do melhor para o pior, do principal para o inferior, da fartura para a miséria. Aqui é o que ele está dizendo. Você era o sumo sacerdote, a tua linhagem ia comandar o sacerdócio, ia ter o melhor. Mas agora a tua linhagem vai mendigar apenas para suprir a tua necessidade. Aqui estão os resultados de quem pensa que pode brincar com Jeová e que Jeová vai quebrar seu galho pela iniquidade e o pecado quanto mais. Agora escute o que eu vou te falar aqui para passar para o Ebenezer. Escute essas coisas aqui. Primeiro, a glória de Deus não é retirada da vida de ninguém da noite para o dia. É um processo. E por quê? Porque quando o homem peca, o homem erra, Deus não arranca logo a glória de Deus. Não, Deus não trabalha como nós, com essa justiça macabra que nós temos. Não. A glória de Deus não sai da noite para o dia. Rapaz, depois que a gente vai ficando mais crescido, rapaz, sabe como é que eu sei que eu não sou tão jovem? É quando você começa a contar a experiência e vê acontecer na vida de outros. Quando um cara começa a contar o que vê, é porque o tempo dele já... A pipa já está longe. Porque quando o cara não tem nada, é engraçado, é novo, ele tem que ficar contando a experiência dos outros. Mas depois que você passa um tempo, você começa a ver. Então hoje eu posso dizer para você, meu irmão, eu já vi, cara, nesse mundo de meu Deus, na igreja de Jesus e no ministério, 20 anos bagunçando o coreto. E está lá o cara. Não acontece nada. Progredindo, prosperando, prega e o fogo cai. A igreja está numa boa. 25 anos, 30 anos. Eu digo, Jesus, como é que é isso? Não tente adaptar a Bíblia para ninguém. Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. O problema é que Deus não trabalha no diapasão do tempo do homem. E aí nós vamos, como é que pode esse cara cachorrão, e depois de um tempo você começa a conhecer várias pessoas, como é que pode um cara cometer tanta loucura e adultera, esculhamba, faz safadeza à torta e à direita, e está lá na boa? Sabe por quê? Deixa eu conjecturar. Como é que os atributos de Deus, os atributos comunicáveis da personalidade de Deus, amor, benignidade, bondade, longanimidade, misericórdia, compaixão, justiça, esses atributos que são comunicados ao homem, eu tenho para mim, e posso conjecturar que eu não estou cometendo uma heresia, que quando nós pecamos, os atributos de Deus que se manifestam primeiro, não na ordem que eu estou falando, mas são esses. Entra a misericórdia. Misericórdia, Jeová, misericórdia pediu licença. Dá uma colher de chá para ele. Aí a gente peca de novo, entra um outro atributo, a bondade. Tu é bom. Dá mais uma chance. Aí o cara continua errando, vem a longanimidade. Não, você consegue esticar esse negócio. Você consegue. Aí entra esses atributos, entra o amor, entra a compaixão de Deus. Aí o último atributo que entra, a justiça. Aí a justiça chega, cheguei. Esse tempo todo teve misericórdia, esse tempo todo teve bondade, esse tempo todo teve longanimidade, esse tempo todo teve amor, tempo todo teve compaixão. Acabou tudo, agora cheguei eu, justiça. Pecou, errou, vive na iniquidade, tem que ser punido. Eu acredito que quando nós erramos, o último atributo de Deus que entra em ação é a justiça. E acredito que quando eu acerto, o primeiro atributo de Deus que entra é a justiça. Vocês entenderam? Quando eu erro, o último atributo é a justiça, porque a justiça vem para dizer, errou? Merece. Agora, quando eu acerto, a justiça é a primeira. Sai da frente, sai da frente.
Ele está correto, abençoa ele. Ele está na tua presença, abençoa ele. Ele lhe é fiel, abençoa ele. Quando eu erro, a justiça é a última. Quando eu acerto, ela é a primeira. É por isso que não acontece coisa na vida de nego que está vivendo a bagunça. Porque os atributos comunicáveis da personalidade de Deus estão interagindo. Então Deus, o cara peca e erra, e aí dá uma ilusão para alguns que pensam, porque estão há 10, há 15, há 20 anos pecando e não acontece nada, que vai viver a vida toda assim e não vai acontecer nada. Segundo, é que Deus sempre avisa. Deus avisa. Deus manda aviso para quem está brincando. Ah, manda. O quê? E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, versículo 27, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E aí começa a dizer, Deus mandou um profeta para Eli. E é o profeta que diz o que está no 29, porque vocês estão dando coices. Deus manda um profeta para alertar. Deus manda alguém para dar um alerta. É incrível esse negócio. Não é de uma vez. Terceiro, a glória de Deus se retira não é por um ato soberano de Deus, da exclusividade da soberania de Deus, é uma resposta de Deus às nossas atitudes. O que Deus falou para ele no 2:30, tinha dito eu que faria um concerto perpétuo com a tua casa e a casa do teu pai, agora digo eu, longe de mim tal coisa. A glória do Senhor sai, não é porque Deus olhou para a tua cara e disse assim, eu não gostei da cara desse sujeito hoje, vou tirar minha glória dele. Não. É resultado das nossas atitudes, não é um ato exclusivo da soberania de Deus. Agora escuta essa aqui, meu filho. Alguém diz assim, pastor, é porque o senhor não mora num ambiente de iniquidade que eu moro, para o senhor entender como é difícil. Aí vem uma pergunta, é possível você ser fiel a Deus? É possível você manter a fidelidade a Deus num ambiente totalmente depravado, de pecado, de iniquidade, de quem debocha, de quem não tem temor a Deus? É possível? Vamos para a Bíblia. No meio dessa corrupção toda dos filhos de Eli, segura aí, versículo 18 do capítulo 2. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda mancebo, vestido com um éfode de linho. Versículo 26. E o mancebo Samuel ia crescendo, e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. No meio de toda essa bagunça, safadeza, depravação, Samuel agradava a Deus. Para de dar desculpa para o teu pecado. Você pode estar num ambiente hostil, num lugar que só tem safadeza e molecagem. Você pode agradar a Deus com a sua vida e com a sua atitude, fazendo a vontade dEle. Qual é o resultado final? Está aqui a consequência final. Capítulo 4, versículo 11 e 21. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, morreram. Versículo 21. E chamou o menino e acabou, dizendo, foi-se a glória do Senhor, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Todo mundo morreu. Morreu o pai omisso, morreram os 2 filhos. E a mulher que soube a notícia, estava grávida, deu parto, pelo choque emocional. E bota o nome do garoto de Cabô. A glória de Deus foi embora. Se alguém pensa que pode viver no pecado,
e que a glória de Deus não vai sair da vida dele, é bom ler melhor a Bíblia. Olha o silêncio. Não precisa ficar com medo, irmão. Eu estou pregando para você. Antes de pregar para você, Deus falou comigo. Eu não sou pregador dos outros. Eu sou pregador primeiro para mim. Eu nunca preguei uma mensagem que Deus não tratasse comigo primeiro. Por isso que você não precisa ficar assustado, nem eu estou pregando para você, porque Deus falou comigo. O senhor não tinha uma mensagem mais assim de... uma mensagem assim de autoestima elevada. Não. O senhor nem tentou, Deus sabe. Agora a segunda parte do texto, que é o capítulo 7, versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra, e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Presença de Deus, favor de Deus, ajuda de Deus. Vamos ver o que causa isso? Vamos ver? Então vamos ver. O que é que produz isso? Capítulo 7, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, aqui. Quem aqui quer Ebenezer? Quem aqui quer a presença de Deus? Quem aqui quer a favor de Deus? Se converta ao Senhor. Novo pensar, novo sentir, novo agir, mudança radical de vida. Abandone o pecado e volte-se para Deus. Você quer Ebenezer? 2, continuação do versículo 3. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Tirai dentre vós. O que está reinando no teu coração? Mateus 6,24, que ninguém pode servir a dois senhores. Não tem como. Ou agrada a um ou despreza o outro. Deus não aceita dividir o seu coração com ninguém. Ou é ele ou não é ele. O que está reinando no teu coração? Analise. Terceiro, preparai o vosso coração ao Senhor. Está falando de consagração. De voltar minha mente, sentimentos e vontade para Deus. E não para a minha vontade, não para a minha natureza, não porque a minha carne quer. Aqui, está te mostrando. Se você quer a glória de Deus, o que é? Olha aqui. 4. Continuamos no versículo 3. Servi a Ele só. Servi a Ele só. Está servindo a quem? A Deus e ao dinheiro? A Deus e as suas vaidades, os seus caprichos? A quem você está servindo? Você quer a glória do Senhor? Está aqui a receita. Vou deixar a parte do final como consequência. Versículo 5, versículo 6, desculpa. Versículo 6. Congregaram-se em Mispa e tiraram a água e derramaram perante o Senhor. E juraram aquele dia e disseram ali, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Confissão. Reconheça seu pecado, reconheça seus erros. Eu não vim aqui acusar ninguém. Do que se queixa o homem a não ser do seu próprio pecado? Eu não sou Deus, eu não tenho autoridade para te acusar, de apontar teus pecados, mas confesse. O que você está fazendo? Diga para Deus. Clame por misericórdia, clame por perdão, peça para Ele te dar força e poder para você vencer isso. 6. Interessante, meu irmão. Pelo que disseram, versículo 8, os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Você quer a ajuda de Deus?
Senhor, eu quero a tua glória. Clama aí, rapaz. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem coisas espetaculares, Ele quer ouvir o teu clamor. Invoca-me. Ora, vai buscar Deus em oração, não quer orar. O clamor está envolvendo a oração, não quer orar. E aí quer o quê? Quer a glória de Deus? Sétimo. Aqui o sétimo, versículo 9. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. Até aqui. Tem que haver sacrifício, meu filho. Tem que ter renúncia, tem que pagar preço. Tem gente que pensa que o evangelho é um evangelho de facilidade. Não, que nada, Deus só quer o coração. Rapaz, é tão ignorante essa coisa. Deus só quer o coração. E o que é coração na Bíblia, rapaz? Sede da inteligência, da vontade e dos sentimentos. Olha o que Deus quer. Tudo que decide sobre você. Tem sacrifício. Dizer não ao pecado. É bom, é. Pecado, pastor. Nada presta. Quer enganar a trouxa? O pecado satisfaz essa natureza safada que eu e você temos chamado carne. Vamos deixar de conversa fiada, rapaz. Ficar com uma teologia totalmente equivocada. Não. Esse mundo nada presta para a glória de Deus, nada presta para a vida eterna, nada presta para ter comunhão com Deus, mas para satisfazer esse pedaço de carne, para satisfazer a natureza humana, para cima de Moá, meu irmão. Tem muita coisa que dá prazer, tanto dá prazer que se repete. Tem que dizer não. Aquela sirigaita, aquele avião turbinado. Você tem um teco-teco em casa. Aí vem um jumbo para te perturbar. Não! Isso vale para homem ou para mulher. Marido todo parece um gato. Um somebody love desgramado. Tu nunca ouviu um elogio igual desse cara. O que é esse cara? Sangue. O que é esse cara está falando para mim? 20 anos eu nunca ouvi isso daquele macho que está lá em casa. Olha o que esse cara está me falando. Para perturbar você. E você está dizendo, não! E não adianta não ficar parado. É não! Tá? Viu, filho? Porque se você ficar, não, mas que avião. Não, meu Deus, se eu pego um troço, ai, se eu te pego. Ai, não, ai, deixa eu ir embora. Sacrifício. Onde é que o evangelho não tem renúncia? A graça de Deus nos é manifestada ensinando-vos que, renunciando o presente século e as cobiças mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e agradável a Deus. Como é que não tem renúncia? Tito capítulo 2, versículo 11 diante. O evangelho tem renúncia, rapaz, tem sacrifício. Agora, olha o resultado. Olha o resultado do Ebenezer. Olha o resultado da glória de Deus. Olha o resultado da presença de Deus. Eu termino aqui a minha palavra. Olha o resultado. Final do versículo 3. E vos livrará da mão dos filisteus. Capítulo 7, versículo 3, a última parte. Isso aqui é resultado, recebe aí. Pode receber, meu filho. Não é chute, não. É para receber com vontade. A glória de Deus está com você? Te prepara, tem livramento para você. 2. Olha lá o versículo de número 9. Olha o final dele. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Recebe aí, meu filho. Você quer a glória de Deus? Quer fazer a vontade dele? Quer se afastar do pecado? Te prepara. Tem respostas de Deus para você.
Olha, meu filho, versículo 10, primeira parte. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Olha aqui, meu filho, você quer o Ebenezer? Vai pagar o preço por ele? Te prepare, recebe aí. Tem sobrenatural de Deus para a tua vida. Coisas estupendas, inexplicáveis, Deus tem para você. E o próprio versículo diz uma outra coisa que já está aqui embutido. De tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Pode se preparar. A vitória é certa. Versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Recebe aí. Você tem Ebenezer na sua vida? Deus não vai te dar nada pela metade. A vitória será completa. Olha aí, resultado. Versículo 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus até aqui. Segura aí, meu filho. Tem gente que precisa disso aqui. Não é todo mundo, não. Mas tem gente que precisa disso aqui. Eu não sei o que o capeta levou. Não sei o que você perdeu. Mas se tem Ebenezer na tua vida, fique tranquilo. Vem restituição para você. E o final do versículo diz: e houve paz entre Israel e entre os amorreus. Isso aqui é tempo. Te prepara aí, meu filho. Recebe isso com força aí, vai. Ebenezer de Deus na nossa vida. Ah, tem renúncia, tem sacrifício, tem preço para pagar, mas também tem isso. Tempo para você desfrutar as bênçãos que Deus vai te dar. Filho, escolhe aí. O Icabor ou Ebenezer? Icabor, você está sozinho. Ebenezer, Deus está com você. Icabor tem tristeza. Ebenezer tem alegria. Icabor tem dificuldade. Ebenezer tem prosperidade. Icabor, a glória de Deus vai embora. Ebenezer, a glória de Deus fica. Icabor tem morte. Ebenezer tem vida. Icabor tem maldição. Ebenezer tem bênção. Icabor tem derrota. Ebenezer tem vitória.